Então, nós temos elementos. Quais seriam? Causa de pedir. Já estou gravando, né? Causa de pedir, ou primeiro partes, polo ativo e polo passivo, artigo 319, cc. Segundo, causa de pedir. Que eu vou ter os fatos e os fundamentos, lá no inciso 3º do artigo 319. Causa de pedir são os fundamentos, os fatos e os fundamentos jurídicos. Qual é a causa? Qual é o motivo de eu fazer um pedido ali? Qual o motivo de eu estar procurando a jurisdição? É a causa de pedido. Qual é o motivo? Eu contei um conflito, eu contei uma controvérsia e estou pedindo para que o Estado resolva. Com base em quê? Com base ao que o ordenamento me faculta, seja através de uma lei, seja através de uma jurisprudência, seja através de um precedente, seja através de um costume, seja através do direito comparado, de uma fonte de direito. Vou ter que ter uma fonte, algo que nasça um possível direito. É daí que nascem as teses jurídicas. As teses jurídicas, elas não nascem só de uma lei pronta e acabada. É daí que nasce a jurisprudência e daí que se evolui a lei. A jurisprudência ela é muito mais dinâmica do que a lei. A gente sabe disso, entendeu? Por isso que o nosso ordenamento teve que se readaptar e começar a aplicar a questão dos direitos dos precedentes, como é no direito americano, que é muito mais dinâmico do que o nosso, né, por decorrência das mudanças que a sociedade impõe. Então, por isso que surgem as teses, né, na causa de pedir. Causa de pedir fatos, causa de pedir fundamentos. Tem uma nomenclaturazinha que a doutrina dá, e ela diverge. Parte da doutrina chama a causa de pedir relacionada aos fatos, aquela historinha que eu conto da controvérsia numa petição, que eu conto na controvérsia numa contestação para impugnar, causa de pedir fatos, ela intitula de causa de pedir remota, uma parte da doutrina. Outra parte da doutrina intitula a causa de pedir fundamentos jurídicos como causa de pedir próximo. O que é que ela diz? Os fatos são remotos porque eles se transformam pela causa de pedir fundamentos, pela causa de pedir próximo. Por que ela é próxima? Porque estaria próxima ao pedido. Os fatos, eles são transformados pela causa de pedir, de fatos e fundamentos, num pedido. Há uma transformação. Eu tenho os fatos e eles se transformam pelo que o ordenamento me faculta, pelo que o ordenamento me oferece, que seria a causa de pedir fundamentos. Aí ele chama causa de pedir próximo. Já uma outra corrente diz que é o contrário. Que, na verdade, não. Causa de pedir próximo aos fatos, porque vai depender dos fatos que eu vou ter um pedido. Então, por isso que ela é próxima a um pedido. E os fundamentos é só um fundamento ali, que o juiz pode nem considerar tanto. Né? Então, assim, seria essa outra versão. Mas isso aí é meramente teórico, não é relevante para a gente. O que é relevante para a gente em relação à causa de pedir? É saber que causa de pedir são os fatos e os fundamentos. E eles estruturam uma ação. E os últimos elementos? O pedido, inciso 4. Artigo 319, inciso 4. É o pedido. O que é que eu vou pedir? Por que eu estou ali? Aí o pedido ele se divide em duas vertentes. Nós temos o pedido imediato e nós temos o pedido mediato. O pedido imediato é aquela própria prestação jurisdicional. Pedido imediato é a própria prestação jurisdicional. O efeito desse pedido imediato é o pedido mediato. Vamos a exemplos. Eu vou, lá na frente eu vou estudar que eu tenho alguns tipos, algumas espécies de ação. Eu tenho ações que eu condeno, que eu busco uma condenação. Eu tenho ações que eu busco a constituição de uma nova situação jurídica. Eu tenho ações que eu estou pedindo para se declarar um direito. Eu tenho ações que se determina, doutor Roberto, uma ordem, um mandamento. Eu tenho ações que eu quero que determine logo, se execute logo. São algumas as espécies de ação que a gente vai estudar lá na frente. Né? Quando eu peço uma ação para condenar, por exemplo, uma ação de indenização do Nartan contra o Roberto, o que é que eu estou querendo? Que se condene o Roberto a alguma coisa, não é não? Uma ação condenatória. Quero que condene ele. Essa condenação, ela é o pedido o quê? Imediato ou mediato? Ela é o pedido imediato. É o pedido imediato. Porque é o que eu quero imediatamente. O que é que eu quero diretamente? Que se condene. Se condene alguém a alguma coisa.
E esse alguma coisa, o efeito dessa condenação, como é o nome, pedido imediato. Quando eu entro com pedido de condenação, eu estou pedindo que seja o Roberto condenado a pagar o valor de R$ 1.000 ou R$ 10.000 a título de indenização por dano moral. Esse efeito, que é a indenização no valor de R$ 10.000 a título de indenização por dano moral, o nome disso é pedido imediato. Ele é o efeito, ele é uma consequência do imediato. O que eu quero diretamente é o pedido imediato. O que eu quero diretamente é uma condenação. Qual é o efeito desse pedido imediato? O pedido imediato. Certo? Pedido imediato. Tá? Então, seria o pedido imediato, pedido imediato. Eu tenho que ter os dois pedidos juntos. Eu tenho que ter uma prestação jurisdicional, que é o imediato, e o bem da vida. O que é que eu quero proteger? O efeito do imediato. Como é que é o nome? Imediato. Tá bom? Pedido imediato e pedido imediato. Certo? Então, nós temos aí os três elementos da ação. Partes, causa de pedido e pedido. Tá? Além se a gente for lá no artigo 319, que fala da petição inicial, e fala ainda da questão do valor da causa, que eu disse para vocês na aula passada. Toda causa eu atribuo um valor. Esse valor da causa eu calculo com base em quê? No que eu estou pedindo. No que eu estou pedindo. O pedido é uma coisa, o valor da causa é outra, completamente distinto. O valor da causa é o conteúdo econômico que eu quero que o ordenamento confira àquela minha causa, de acordo com os artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil. Né? É o valor da causa. E aí eu tenho que ter as provas e eu tenho que indicar se eu quero ou não a mediação e conciliação. Né? Então, isso na petição inicial. Mas os elementos da ação, que é o que interessam para a gente nesse momento, seriam partes, que é quem está no polo ativo como autor, quem está no polo passivo como réu. Causa de pedir, eu tenho os fundamentos fáticos, a historinha, e os fundamentos jurídicos. E o pedido, o imediato, que é a própria prestação, e o efeito dessa prestação, que eu chamo de pedido imediato. Ok, gente? E aí a gente vai prosseguir. No entanto, gente, para que uma ação, se alguém tiver alguma pergunta até agora, por isso. No entanto, gente. Professor, o senhor pode só repetir as partes? É o polo ativo, é o réu? Polo ativo, não. Ó, ativo é quem aciona, de ativo, né? Polo passivo é quem recebe esse acionamento. Ativo, passivo. O ativo é quem aciona, polo ativo. E quem recebe o acionamento? Polo passivo. Então, quem é que está no polo ativo? É o autor, não. Quem está no polo ativo é o autor, o requerente, o movente, o acionante. Sempre quem provoca a jurisdição. Sempre quem vai em busca da jurisdição é polo ativo. Quem recebe essa provocação da jurisdição, que é a parte que está sendo demandada, que é a parte que está sendo acionada, é polo passivo. Polo ativo, quem aciona. Polo passivo, quem recebe. Quem foi? Deu certo? Entendeu? Polo ativo. Deu. Tá bom? Quem é que fala? Quem? É a Priscila. Priscila, tudo bom? É porque eu não estou vendo a tua foto. Obrigado. Ó, Valeu. Um abraço. Olha, então, porque eu não reconheci tua voz está igual a da Samantha Marques hoje, tá bonita. Vamos para frente. Sabe quem é a Samantha Marques? É da minha época, não é da tua, não, viu? Não é da minha época do Roberto. O Roberto já riu, porque ele escutava a Samantha na FM 93, né? Só sucesso, dia de sábado. As melhores músicas da semana, ele escolhia. Aí o Roberto me disse que escolhia, sabe, sempre aquelas músicas do hit, entendeu? Você não sabe nem quem é, né? Era a cara dele, ele adorava o hit. Mas vamos para frente. A Cristina já riu, já se entregou. Vamos para frente. Gente, então assim, o que é que acontece? Para que uma ação deva prosseguir, Priscila, não basta só os elementos, basta não. Os elementos eu posso entender como aquilo que estrutura a ação. O que é que estrutura? Eu tenho um prédio. O que é que vai estruturar o prédio? As paredes e tal, estrutura o prédio. Mas eu tenho um alicerce. O alicerce, a base dessa ação, eu chamo de condições da ação. Então, quais são os elementos? Partes, causa de pedir e pedido. Eu poderia dizer que os elementos da ação é aquilo que eu consigo enxergar de imediato. Se eu olhar ela aqui, uma ação, se eu olhar uma contestação, eu já vou ver quem são as partes, no geral. Não preciso me aprofundar muito. Eu já vou ver
Qual é o fundamento que está ali? Qual é o conflito? Às vezes, eu preciso, até uma análise superficial, eu consigo ver quais são os fundamentos. Não preciso me aprofundar. Não é nesse momento dos elementos da ação que eu vou me aprofundar em alguma coisa. E eu já sei mais ou menos o que é que você quer. É tanto que quando se diz que quando uma ação, o juiz vai logo para o pedido. O que interessa para o juiz é o pedido, que está pedindo. Depois é que ele volta e vai ver quem são os fundamentos e tal. Então, elementos da ação de estrutura. No entanto, para que a ação possa prosseguir, gente, a lei determina que eu tenho as chamadas condições da ação. Condições da ação. Aí eu retorno, viu, gente, lá para o artigo 17 do Código de Processo Civil, artigo 17. O artigo 17 diz assim, ó, para postular em juízo, eu vou colocar ele aqui, para postular em juízo, ó, artigo 17, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O artigo 17, gente, ele traz o que a gente denomina de condições da ação. Condições da ação seriam requisitos que vão influenciar no desenvolvimento da ação. Condições da ação são requisitos que vão influenciar no desenvolvimento da ação. Os elementos, eles estruturam a ação. Seriam as paredes de um prédio. As condições, elas seriam o alicerce desse prédio. Então, o alicerce para segurar, para prosseguir. Para um prédio se estruturar, eu preciso do alicerce. O nome desse alicerce técnico é condição da ação. Que no nosso ordenamento processual civil são duas atualmente: interesse e legitimidade. Antigamente havia também possibilidade jurídica do pedido, hoje não é mais, de acordo com o artigo. A possibilidade jurídica do pedido, ela foi lá para frente, para o processo mesmo. Aqui ficaram, para que a ação possa prosseguir, permaneceram somente duas condições: interesse e legitimidade. Esse interesse aí, gente, a gente chama de interesse de agir. O interesse de agir é um interesse que eu demonstro na busca de uma satisfação jurídica, na busca de um resultado jurídico, na busca de uma satisfação. Como é o nome disso? Interesse de agir. Interesse de agir é o que eu busco de um resultado. Eu estou ali porque eu quero uma satisfação jurídica. Eu estou ali porque eu quero que o meu Estado me assegure alguma coisa. Como é o nome disso? Interesse de agir. O interesse de agir é esse interesse que eu demonstro que eu tenho juridicamente para que o Estado me proteja, para que o Estado me assegure algum direito. Como é o nome disso? Interesse de agir. Certo? Isso é o interesse de agir. Quando, por exemplo, eu entro com ação só para perseguir o Roberto, gente, eu não tenho interesse de agir. Quando eu entro para ação só para dar uma lição, você não tem que ter um exercício, não é exercício arbitrário das próprias ações. A ação não serve para isso. A ação ela serve para garantir alguma satisfação, assegurar algum direito que você acha que tem. Por isso que o interesse de agir é isso. Já a outra condição é legitimidade. Quem é que pode demonstrar esse interesse? Quem é? Quem pode ter esse resultado. Quem pode receber parte legítima ou legitimidade, gente, que pode receber esse resultado, que possa ser beneficiada com esse efeito, que possa ser beneficiada com esse direito. Isso é parte legítima, é a chamada legitimidade de agir. Então, quais são as condições da ação? Interesse, que é uma satisfação jurídica. É um direito que eu demonstro ter, é o interesse de agir. Quem que demonstra esse interesse de agir? A parte que é legítima, a parte que vai receber satisfação, é a parte que vai ser beneficiada. Como é o nome? Legitimidade. Então, para que uma ação possa prosseguir, eu tenho que ter os elementos, não é não? Os elementos são aqueles requisitos que estruturam uma ação.
Quais são os elementos de acordo com o artigo 319, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º? Nós temos as partes, polo ativo, que é quem aciona, né, Priscila? E polo passivo, quem recebe. Nós temos a causa de pedir. São os fundamentos fáticos, que é aquela historinha, aquele conflito que eu dou ciência ao juízo processante, quando eu conto a história. E os fundamentos que fazem com que eu faça um pedido, seriam os fundamentos jurídicos. Aí eu tenho por fim, o terceiro elemento, pedido. O imediato, que é a prestação jurisdicional, isso é feito. Mas não basta só isso para que uma ação ela possa nascer e se desenvolver e formar um processo. Para nascer, se desenvolver e formar um processo, eu tenho que ter o quê, gente? As condições da ação. Eu poderia dizer que condições da ação são os requisitos intrínsecos. O juiz tem que avaliar, o juiz tem que analisar com base nos elementos, o juiz tem que analisar com base nos elementos se aquela ação ela pode prosseguir. Então, seria as chamadas condições da ação, se elas podem prosseguir. Lembrando a vocês que as condições da ação, eu tenho o interesse de agir, que é o interesse que eu demonstro jurídico, que eu estou buscando um resultado, que eu estou buscando uma segurança do Estado, que eu estou buscando algum direito que o Estado tem que me assegurar, porque o ordenamento me faculta esse direito. Então, como é o nome desse interesse? Interesse de agir. É a primeira condição da ação. A segunda condição da ação seria o quê? Legitimidade. Quem é que pode buscar, Felipe? A parte legítima. A legitimidade de agir é aquela parte que vai ser beneficiada ou prejudicada, né? No caso da contestação. É a parte que vai ser beneficiada ou prejudicada. É a parte legítima. É a parte que tem o direito de figurar no polo ativo ou no polo passivo de uma demanda. Vamos a exemplos. Primeiro exemplo, ação de alimentos. Digamos que uma criança de 5 anos de idade. A criança, a gente sabe que menos de 16 anos é a única hipótese hoje no ordenamento de absolutamente incapaz. Então, uma criança de 5 anos, ele é o quê? Absolutamente incapaz. O pai dele nunca pagou pensão alimentícia. A mãe dele, desesperada, não tem condição de criar ele sozinha, resolve entrar na justiça para garantir esse direito à prestação de uma pensão pelo pai, que não paga voluntariamente. Então, o Estado juiz deve estar aí para isso, para garantir direitos, de acordo com o princípio do acesso à justiça, não é não? Então, essa mãe resolve entrar com uma ação contra o pai daquela criança de 5 anos. Quem é a parte legítima? É a mãe ou o filho? Legitimidade. Essa legitimidade, gente, quem tem é o menor. Certo? O menor é que a parte legítima. Por que ela é a parte legítima, Felipe? Porque ele que vai ser beneficiado. Se a pensão, Felipe, for concedida, é para quem? Nesse caso, menor. Então, o menor é a parte legítima. O menor vai ter a legitimidade. Aquela satisfação que teria interesse jurídico é em prol do menor. Então, é a parte legítima, tem a legitimidade. Vamos a outro exemplo. Certo? Representado pela mãe, claro, ele está ali representado pela mãe, o menor não pode entrar sozinho, que é outra legitimidade que eu vou ver lá na frente, né? Essa legitimidade agora que a gente está vendo é a parte que vai ser beneficiada, tá certo? Digamos uma pessoa idosa de 89 anos, plenamente capaz, pode exercer todos os direitos da vida civil, entendeu? Tem conta no banco, gasta o dinheiro, dá dinheiro por neto, faz o que quiser, plenamente capaz. Certo? Ela está com um problema em um dos imóveis dela. Tá? Ela tem alguns imóveis alugados e tem algum problema. E a pessoa muito boa, diz, rapaz, eu estou perto de morrer, lá vou questionar isso, daí ele paga quando quiser, a pessoa muito boa. Ele gosta muito do seu inquilino, o inquilino virou um amigo, né, de repente. O filho mais velho resolve questionar, a mãe resolve ele entrar com ação para postular esses aluguéis devidos. Ele é parte legítima? Idoso de 89 anos. Gente, não pode. O simples fato de ser idoso
não leva a uma representação ou uma assistência de ninguém. Se idoso tivesse interditado, aí sim. Mas o idoso que é plenamente capaz, tem conta no banco, sabe o que está fazendo, ele pode. Esse filho não vai ser parte dele, porque ele não tem direito a nada ainda. O pai, a mãe nem morreu ainda. Já quer questionar, uma coisa que é nem dele. Então vai faltar o que para ele, gente? A condição da ação da legitimidade. Entenderam que a legitimidade é essa que a gente está estudando. É a legitimidade de agir, também conhecida como legitimidade ad causam. Legitimidade ad causam, de agir. Legitimidade ad causam, de agir. De buscar o direito. Então, no menor, quem busca o direito é ele. No idoso, quem busca o direito é o idoso. Ele não tá ele não foi interditado, então ele exerce plenamente os atos da vida civil. Então, pelo simples fato de ser idoso, gente, não leva a uma representação automática, né? Certo? Então, não leva a uma representação automática. Ok, gente? Deu para entender a legitimidade e interesse? Gente, isso é a visão de hoje, certo? Isso é a visão de hoje. Hoje está muito claro isso, porque a lei determina quais são as coisas. A lei deixa muito claro, gente, que hoje há uma independência do direito processual, que está sendo representado aqui pelo direito subjetivo de ação, e há uma independência do direito material, que é o direito propriamente dito. Vocês lembram que eu dividi, eu demonstrei que há uma dualidade. Cada direito tem seu ramo de atuação. O direito material ele tem seu ramo de atuação de forma autônoma e independente. O direito processual tem seu ramo de atuação. É aquela analogia do trem, né? Eu já disse aqui. Temos um trem. O trem a gente considera que é o processo. Ele vai lá para uma serra, que seria a jurisdição. É um trem. Os vagões seriam os atos processuais. Então, o processo seria uma soma de atos, seguindo para onde? Na busca da jurisdição. O trilho, como é o nome, procedimento. Então, o estudo disso aí, como é o nome, direito processual. Do trem, dos vagões e do trilho. A gente chama de direito processual. Já esse direito que eu estou buscando lá, que é o direito civil, que é o direito constitucional, que é o direito penal, que é o direito administrativo, eu chamo o quê, gente? Direito material. Matéria. É daí que vem a terminologia mérito. Mérito é conteúdo, mérito é matéria. Quando a gente escutar o nome mérito, viu, Jô? Estou escutando mérito, é matéria, é conteúdo, é o conflito, é o direito propriamente dito, é mérito. Já processo, o direito processual, ele faz valer o direito material. São independentes, cada um tem seu ramo de atuação, a independência. Hoje é assim, muito claro. Mas a gente nem sempre foi assim. Para a gente chegar onde estamos hoje, teve uma evolução, teve várias discussões, discussão de teorias, teses que foram levantadas. Hoje está muito claro porque é assim. Daqui a certos para frente, ninguém sabe se vai ser assim. Hoje é assim. Mas nem sempre foi assim, gente. Para chegar ao momento em que hoje eu tenho que ter as condições da ação para poder a ação prosseguir, demonstrando que o direito processual, que é representado pelo direito subjetivo de ação, e o direito material, eles são independentes e autônomos, nem sempre foi assim. É daí que eu venho estudar, gente, que cai em concurso isso, as chamadas teorias da ação. Teorias da ação. São teorias que foram se consolidando ao longo dos anos para chegar ao ponto que nós estamos hoje. Que o direito processual, ele é independente do direito material. Eu até resolvi uma questão domingo, não foi, Jô? Lá no Domingão do Nartan, eu resolvi uma questão sobre esse assunto. Né? Sobre esse assunto. Deu ruim aqui, sai bem rapidinho, já vou. Ah, tá certo. Vai lá, Jô. Fui. Então, assim, sobre esse assunto, tá? Eu falei, inclusive, domingo, no nosso Domingão do Nartan, lá, criado pelo Felipe. Então, gente, nem sempre foi assim. Aí a gente vai estudar agora as chamadas teorias da ação. As teorias que formaram o entendimento de que uma ação hoje, para ela poder prosseguir, tem que estar presente o quê? As condições da ação. Quais são as condições da ação? Interesse e legitimidade. No Brasil, é interesse e legitimidade. Vamos para frente. Olha,
Primeira teoria. Gente, a primeira teoria, ela se chamava teoria imanentista ou civilista. Vou escrever aqui no chat. Imanentista ou civilista. O que dizia essa teoria imanentista? Ó, João voltou. Teoria imanentista ou civilista. Gente, essa teoria ela era muito antiga. Até o século XIX, ela predominou, olha aí. Século XIX. O que é que dizia ela? Dizia que o direito processual ele não era independente, ele não era autônomo, ele dependia do direito material. Eles andavam juntos. O direito processual, representado pelo direito subjetivo de ação, ele dependia do direito material. Ele é como se fosse um braço dele. É tanto que, nessa época, intitulava-se o direito processual de lei adjetiva. A lei adjetiva civil, os mais clássicos ainda não usam essa terminologia. Lei adjetiva civil seria o direito processual civil. O direito processual civil seria a lei adjetiva civil. Já o direito civil seria a lei substantiva civil. Lei substantiva civil. Lei substantiva civil. Lei adjetiva, direito processual civil. Direito civil, lei substantiva. Vocês estão entendendo a situação? Ó? É como se o direito civil ele fosse substantivo. E como se o direito processual, que é exercitado pelo direito subjetivo de ação, ele seria o quê? Adjetivo. Ele só daria qualidade. Ele só existia se existisse direito material. Ou seja, eu não podia entrar com a ação se eu não tivesse um direito. Para eu poder uma ação, eu tinha que ter um direito. Garantido. O autor tinha que ganhar a ação. O autor tinha que ganhar a ação. Ele só podia entrar se fosse para ganhar. Ele não podia perder. Ele só podia entrar se fosse para ganhar. Que não ocorre hoje. Hoje é uma educação que eu posso perder. Cabe a mim demonstrar a causa de pedir, os fundamentos, né? E o interesse e a legitimidade para poder prosseguir. Mas eu não preciso demonstrar que eu vou ganhar. Professor. Oi, pois não. É o Roberto. E deixa eu fazer uma pergunta. Quando você diz que antigamente era assim, esse antigamente era quando? Até o século XIX. Até o século XIX, né? 1800 e pouco, né? Até o século XIX. Tá. Dominava. Porque o direito processual ele não era independente nem autônomo, entendeu? Certo. Pois não, continue. Não, era só para esclarecer, porque você disse que eu só poderia entrar numa ação se eu fosse para ganhar. Né? E como é que eu sei se eu vou ganhar, né? Por isso. É complicado. Por isso, apesar de que ela predominou muito tempo, né? Porque, assim, a mudança desse paradigma só ocorreu depois do século XIX, entendeu? Até o século XIX predominava isso. E o direito processual ele não podia dar sozinho, ele não era um ramo autônomo do direito, entendeu? Ele não era. Só existia porque tinha só tinha o direito material. Se não tivesse direito material, ele nem existia, não servia para nada, entendeu? Por quê? Eu só entrava com a ação se eu dissesse que ia ganhar. Pronto. Era isso, era sem lógica. Hoje, para nós, é sem lógica, né? Com certeza. Tinha os fundamentos para isso, mas é porque começou-se a demonstrar, Roberto, que havia necessidade de dar uma autonomia para o direito processual. Porque o direito processual, o que é que ele serve? Ele serve para dar instrumentos para que eu consiga comprovar que eu tenho um direito material. Mas naquela época que predominava, por isso que diz, teoria imanentista. Diria que o direito processual ele é imanente ao direito material, ele é ligado ao direito material, o civilista. Era a primeira teoria. Aí nós vamos para a segunda teoria. Gente, a segunda teoria já há um crescimento que eu vou escrever aqui do lado, teoria, certo? Da ação autônoma e concreta. Teoria da ação autônoma e concreta. Estou olhando aqui. Teoria da ação autônoma, olhando no chat. Teoria da ação autônoma e concreta, certo? A teoria da ação autônoma e concreta, ela já passa a ter uma evolução, certo? De que a ação ela tem que ter autonomia.
Ela não pode depender do direito material, ela tem que ter o âmbito de abrangência dela. Só que essa teoria, apesar de dar autonomia à ação, ainda fica com o velho ensinamento, Roberto, que eu só poderia entrar com ação, apesar de autônoma, se efetivamente eu já comprovasse de imediato que eu tenho o direito. Eu já tinha que deixar claro imediatamente que eu tinha o direito. Por isso que diz, teoria da ação autônoma e concreta. A ação era autônoma, mas tinha um direito concreto. O direito tinha que ser concreto. Ele não poderia ser suposições. Eu não poderia supor que eu tenho o direito. Eu posso fazer isso hoje. Eu posso supor que eu tenho direito. Quem vai dizer que você tem direito ou não é o Estado juiz, é a jurisdição. Já com essas teorias, tanto a primeira principalmente, e com essa que já foi uma evolução, a teoria da ação autônoma e concreta, é que a ação ela tinha autonomia. Só que tinha que buscar um direito, o direito que eu tinha que estar buscando, ele tem que ser concreto, ele já tinha que existir desde o início. Era a teoria da ação autônoma e concreta. Aí nós vamos, nesse interregno, gente, dentre a teoria imanentista ou civilista, que é a primeira, e a teoria da ação autônoma e concreta, houve uma discussão de dois doutrinadores alemães, que eram Windchild. Gente, eu mal sei escrever português, vou tentar aqui. E Mitter. Windchild, Mitter. Né? Mais ou menos assim, né? O Roberto que fala inglês, praticamente. Windchild e Mitter. Foram dos dois doutrinadores alemães que eles começaram a entender o seguinte. Olha, o direito material e o direito processual a gente tem que entender como independentes da ação autônoma, beleza? Tem que sim. Só que tem um detalhe. O Estado, ele tem que garantir esse direito concreto, entendeu? Como foi essa discussão deles? Essa discussão, ela fez com que se consolidasse que a ação era autônoma. Tiveram discussões com cada teoria de cada lado, mas aí eles concluíram o seguinte, e efetivamente o direito processual ele é autônomo mesmo, mas ainda depende muito de eu demonstrar que eu já tenho direito. Ou seja, basicamente eles consolidaram no ordenamento de que havia autonomia do direito processual, mas dependente de uma comprovação imediata e logo de que eu tinha o direito efetivamente. Eu não poderia supor nada. Né? Essa discussão deles fez com que se consolidasse essa teoria da ação autônoma concreta. Por que eu estou falando? Porque já caiu o concurso. A discussão de Windchild e Mitter foi isso, que o direito subjetivo de ação ele é autônomo, e o Estado tem que garantir isso. Foi a partir de aí que começou-se a entender que tinha que ter uma natureza pública desse direito de ação. Ele era subjetivo, era da pessoa, mas tinha que ter uma natureza pública. Ele tinha autonomia, certo? Autônomo, e tinha que ser concreto. Concreto é isso. A Priscila está perguntando, então ela também é concreta também. Certo? Só que essa discussão deles, qual é a ideia dessa discussão? Se perguntaram para vocês na prova de concurso, foi que se consolidou com essa discussão e a ação era efetivamente autônoma. Ela tinha autonomia. Windchild e Mitter. Aí nós vamos, gente, para a terceira teoria, a teoria da ação como direito abstrato. E aí começa a efetivamente, gente, a ter uma discussão sobre como seria o direito de ação. Mas antes de chegar ao abstrato, ainda teve outra nesse interregno chamada o direito de ação, teoria da ação como direito potestativo. Teoria da ação como direito potestativo. Eu trouxe todas essas porque, geralmente, quando eles cobram na situação. Então, temos a primeira teoria, para ficar claro para vocês. Teoria imanentista ou civilista. E aí, nessa teoria, não havia autonomia nenhuma para a ação. Beleza? Fomos evoluindo. Né? Fomos evoluindo e, com a discussão de Windchild e Mitter, nós concretizamos que a ação ela tem que ser autônoma. Só que ainda é dependente de um direito concreto. O direito ele não pode ser ainda abstrato. Ele tem que ser concreto. Eu tenho que comprovar aquele concreto, que ele já existe. Por isso que eu estou entrando com o direito de ação, que é autônomo. Com essa discussão de Windchild e Mitter.
Né? Com a discussão deles foi que se consolidou essa teoria de ação como direito autônomo, direito de ação autônomo e concreto. Aí veio uma evolução para a chamada, que é a próxima que a gente discute agora, que é a teoria da ação como direito potestativo. O meu direito de ação tem que ser garantido, é público, meu direito de ação tem que ser garantido, é público, viu? É público, Priscila, tem que ser garantido. E qual é o objetivo dele? O objetivo é que eu sempre tenho um adversário do outro lado, para obrigá-lo a alguma coisa. Por isso que é potestativo. Eu tenho muito adversário no direito de ação, ele é autônomo, ele é concreto, e eu tenho que obrigatoriamente ter um adversário do outro lado. Mas está entendendo a evolução? Eu preciso ter um adversário do outro lado, como direito potestativo. Só que eu tenho que ter a interferência do Estado. Teoria da ação autônoma como direito potestativo. A ação é autônoma, tem que ter um adversário, e o Estado tem que obrigar esse adversário, que está no polo contrário da demanda, a cumprir direitos. Então, teoria da ação como direito autônomo e potestativo. Certo? Ainda não chegamos aonde nós estamos hoje, que aí a gente começa a se aproximar teoria da ação como direito abstrato. Teoria da ação como direito abstrato. Ou teoria abstrata da ação. Direito abstrato ou teoria abstrata. Abstrata da ação. E aí, gente, que começa a se aproximar do que nós estamos vivendo hoje. A ação tem que ser autônoma. Isso já foi consolidado pelas outras teorias. A autonomia dela, do direito material. Cada um tem seu campo de abrangência. Cada um tem seu campo de abrangência. Com um detalhe. Ela não precisa ser concreta. Ela tem que ser abstrata. Não preciso demonstrar logo esse direito. Senão, para que processo? O processo serve para quê? O processo serve para que eu consiga demonstrar que eu tenho direito. Por isso que a ação, com essa teoria, a ação ela tem que ter autonomia, ou seja, o direito processual tem que ter autonomia, tem que ser independente do direito material, e cada um tem que ser o campo de atuação. E é aí que essa teoria ela se aproxima com a teoria que predomina no nosso ordenamento, que eu vou já falar dela. Então, teoria da ação autônoma e abstrata, essa ideia que diz que a ação tem autonomia, eu não preciso ter um direito de imediato. Esse direito ele vai ser provado, esse direito ele tem que ser provado num processo, por isso ele é abstrato, ele não é concreto. Quem vai dizer que ele é concreto é a sentença lá no final, ó. A sentença no final, que é a prestação jurisdicional, é quando o Estado juiz diz a quem pertence esse direito, é aí que ela vai dar concretude. Até então, ela é abstrato. Quando eu entro com ela, ela é abstrata. Não tem nada de concreto ainda. A concretude vai ser concedida quando o juiz concede ou não o direito lá no final. Ele vai ser concreto no final. Então, teoria da ação como direito autônomo, autonomia, e abstrata. Ela não é concreta ainda. Alguém tem alguma pergunta, gente? Nós vamos para a teoria que predomina, gente, que cai em concurso. Teoria eclética da ação de Lieberman. Teoria eclética da ação de Lieberman. Hoje eu estou só igual o Roberto. Lieberman. Teoria da ação de Lieberman. Lieberman, gente, é um doutrinador italiano que ele fixou domicílio em São Paulo. No final da guerra, final dos anos 40, da Segunda Guerra Mundial, ele veio morar no Brasil. Ele fugiu, veio para o Brasil, se fixou aqui, né? Fixou domicílio. Começou a estudar processo e se aproximou muito da escola paulista, muito famosa, na década de 60. No início da década de 60, ele criou, né, uma formação lá na USP, como professor de processo civil, e aí ele começou a estudar. E ele criou, então, gente, a chamada teoria eclética da ação. O que ele fez? Ele concorda e defendeu que a ação é autônoma e abstrata, beleza? Só que, além de ser autônoma e abstrata, para a ação prosseguir, ela tem que ter as condições da ação. A ação prosseguir, ela tem que ter as condições da ação. Não basta só ela ser autônoma, que é tranquilo,
e abstrato, beleza, se manter esse entendimento. Mas, além disso, ela precisa ter condições. Condições que influenciam o seu desenvolvimento. Condições que vão influenciar, que vão fomentar o desenvolvimento da ação. Seriam as condições da ação que vão fazer com que ela prossiga, como eu disse no início. É a teoria eclética, que está agraciada no nosso ordenamento no artigo 17 do Código de Processo Civil, mas especialmente no artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. Se a gente for lá para o 7º ano, 485, inciso 6º. Digo 485, inciso 6º. 485, inciso 6º. Que diz o seguinte, 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. Se a gente for para lá, diz o seguinte, ó, o juiz não resolverá o mérito. Olha o que é que diz. O juiz não resolverá o mérito, artigo 485. Eu vou já explicar isso. Aí a gente vai para o inciso 6º. Olha aí, Felipe, olha aí, Roberto. Verificar a ausência de interesse e legitimidade. Estão vendo elas aí de novo? Ó. Verificar a ausência de interesse e legitimidade. Verificar a ausência. A teoria demais, Nathan. Qual dessas a gente coloca no ordenamento? Doutor, eclética, meu filho. Acabei de dizer. Eclética. Artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil. Que diz, ó, 485, inciso 6º. Tá aí. Pronto. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Gente, o que é que diz a teoria eclética? A ação é autônoma, ó, é abstrata. Ela tem autonomia já, autonomia, não depende de direito material. Não. Cada um tem seu campo de atuação. Além disso, eu tenho que verificar a presença das condições da ação. É a teoria que o CPC adota, é a teoria eclética de ação. Se cair numa prova, qual é a teoria adotada pelo Código de Processo Civil? Teoria eclética da ação de Lieberman. Ele diz que, além de ser autônoma, além de ser abstrata, a ação para prosseguir tem que ter a presença das condições da ação. Que elas vão fomentar o desenvolvimento. Aí o nosso ordenamento adota por quê? Está vendo aí artigo 17, está vendo aí artigo 485. O 485, gente, ele fala da extinção do processo sem resolução de mérito. O que é isso? Eu chamo essa sentença aí de sentença terminativa. Sentença terminativa. Quando a sentença termina, mas ela não aprecia o direito, ela não aprecia o mérito, ela não aprecia a matéria. A sentença terminativa. Ela não aprecia a matéria, ela não aprecia o mérito, certo? Vocês estão vendo aí 485, ó, o juiz não resolverá o mérito, ele não analisou a matéria. Por quê? Não estavam presentes as condições da ação. Foi o que eu disse, que o Lieberman falou, que as condições elas vão fazer com que o processo se desenvolva. Se elas não estão presentes, ele não pode se desenvolver. Se ele não pode se desenvolver, ele tem que ser extinto. O juiz não tem que apreciar nada. Isso é o entendimento do Lieberman, certo? Com a teoria eclética da ação, que foi acolhida pelo Código de Processo Civil, no artigo 485, inciso 6. Vocês estão vendo aí a teoria adotada? Teoria eclética da ação, de Lieberman, que é o que adota o nosso ordenamento. E, por fim, gente, a última teoria da ação é a teoria da asserção. Essa teoria, gente, ela é adotada pelo ordenamento pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. Ele adota a teoria da asserção. O que é que ele diz? Seguinte, que a teoria eclética está presente, é verdade, no Código de Processo Civil, mas não é só ela, não. Eu tenho a teoria da asserção, que a teoria da asserção, ela diz o seguinte, as condições da ação, elas não têm que ser analisadas só na parte formal, não, entendeu? As condições da ação, elas não vão influenciar só na extinção do processo sem resolução de mérito, não. Pelo contrário, as condições da ação, se o juiz se aprofundar na análise delas, ele pode determinar a rejeição do pedido. Rejeição do pedido. Quando o juiz determina a rejeição do pedido, que é a hipótese do artigo 487, inciso 1º do Código de Processo
viu? 487, inciso primeiro, se a gente for lá no 487, doutor Felipe, se a gente for lá no 487, doutor Roberto, se a gente for lá no 487, a gente vai ver assim, ó, o que é que diz o 487? Ó? Diz o seguinte, haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido fundado na ação. O 487 aqui, ó, 487, ó, certo? 487, haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido. Quando é que ele acolhe ou rejeita o pedido? Quando ele aprecia o mérito, gente. Pela teoria da acessão, ela faz duas análises. Primeiro, a teoria eclética, ela vai permanecer, mas numa cognição sumária. O que é isso? Cognição sumária. O que é uma cognição sumária? É uma apreciação prévia, é uma apreciação breve do juiz. É sumária, ele não se aprofundou. Então, quando faz uma análise sumária, que ele não se aprofundou, beleza. Há uma extinção no processo sem resolução de mérito igual à teoria eclética. A teoria da acessão, ela é um aperfeiçoamento da teoria eclética. A teoria eclética não foi afastada pela teoria da acessão. Ela foi aperfeiçoada. Porque a teoria da acessão diz o seguinte, as condições da ação ela tem que ser analisadas em dois momentos. O primeiro momento é quando eu analiso e só no aspecto da formalidade, que vai impedir, vai ter extinção do processo sem resolução de mérito. O segundo momento é quando o juiz se aprofunda e ele sentencia rejeitando com base na ausência das condições. O juiz pode sentenciar rejeitando o pedido na parte das condições, com a ausência das condições. Quando o juiz analisa um pedido e rejeita com base na ausência das condições da ação, ele sai da aplicação da teoria eclética e passa à teoria da acessão. A teoria da acessão, ela diz que as condições podem desencadear uma rejeição do pedido. Quando elas desencadeiam a rejeição do pedido, ela sai da condição de ser eclética e passa à teoria da acessão. A teoria da acessão é isso, que as condições elas não servem só para a questão da extinção sem resolução, só no aspecto formal, ela serve para enfrentar o mérito, a teoria da acessão. Tá? Certo? Então, mas lembrando, numa prova de concurso, teoria eclética, aqui predomina no Código de Processo Civil. Por força de qual artigo, Natan? 485, inciso 6º. Quando o 485 diz que a ausência de interesse ou a ausência de legitimidade, elas vão impedir que a ação prossiga, a uma extinção do processo sem resolução de mérito. Já o STJ diz o seguinte, quando o juiz se aprofunda na análise dessas condições, e ao se aprofundar na análise, ele entende que não há presença delas e rejeita o pedido, sai da teoria eclética e passa a ter a predominância da teoria da asserção. Então, a teoria eclética que predomina, mas o STJ vem evoluindo e entendendo que poderá ser constatada a presença da teoria da asserção, que a teoria da asserção é aquela que aperfeiçoa a eclética, ao admitir que a ausência das condições da ação pode desencadear a extinção do processo com resolução de mérito. A teoria eclética, ela fala que a ausência gera a extinção do processo sem resolução de mérito. Já a teoria da exceção fala em extinção do processo com resolução de mérito. Ok, gente? É concurso, viu, gente? E já pensou, Felipe? Já pensou, Roberto? Já pensou, Eva? Numa prova oral, cair, falei sobre a teoria da ação, já me imaginou? Legal, não é não? E aí? Alguma pergunta, gente? Professor, Oi. eu tenho. Pode perguntar. Então, na realidade, a acessão é um aperfeiçoamento da eclética, tá certo? Uhum. É isso? Isso. E na realidade, a primeira, que é a do nosso Código do Processo Civil, ela não chega a ser julgado o mérito. E no STJ, eles se aperfeiçoaram e eles vão julgar, e aí sim é que eles vão... Não, deixa eu explicar. Deixa eu explicar para ficar mais claro. Olha assim. Eles vão rejeitar ou não, né? Ou acolher. Não. O que disse o STJ? Aí, como eu estou marromeno, assim, óculos, o que
O STJ, Roberto. A teoria eclética, ela é que predomina. Sim. O Código 73, ele foi criado sob a visão do Lieberman. Quando o Alfredo Buzait, ele juntou juristas em 71, 72, para elaborar o ele seguiu essa teoria do Lieberman, entendeu? O Lieberman foi um grande influenciador para esse grupo de juristas lá em 71, 72, para elaborar o Código 73. O Código de 2015, ele repetiu, entendeu? Como vocês estão vendo aí. Apenas ele fez uma diferença, ele tirou a possibilidade jurídica do pedido, que era uma terceira condição da ação, que não existe mais. O que fez o STJ? Em alguns julgamentos, né? Não é uma coisa pacífica, não, né? Ele disse o seguinte, ó, se efetivamente, certo, o juiz processante, quando ele analisa de uma forma mais aprofundada as condições da ação, ele se debruça, ele se aprofunda e constata que a ausência de condição da ação gera uma rejeição do pedido e ele extingue com resolução, passa a não estar presente mais a teoria eclética. Passa a estar presente a teoria da acessão. Porque pela teoria da exceção, ela diz que as condições da ação, elas têm que influenciar no mérito. Pela teoria eclética, diz que as condições da ação, elas não influenciam no mérito. Elas só vão influenciar para extinguir o processo, mas sem apreciar o mérito, sem que o juiz resolva, sem que o juiz decida o mérito, sem que o juiz extinga com base no mérito, sem que o juiz faça uma sentença definitiva. É isso que diz a teoria da acessão, entendeu? Eles aperfeiçoaram em que sentido? Eles entenderam que quando ele faz essa análise e rejeita, é possível. Só que sai da condição de ser uma teoria eclética para ser chamada teoria da acessão, que ela é uma evolução da teoria eclética por admitir que as condições da ação, elas podem influenciar na apreciação da controvérsia mesmo. Porque quando eu extingo com base no 485, eu não analisei o mérito, eu não analisei. Entendeu? Eu só extingo nas hipóteses do 487, que a gente vai ver mais na frente. Deu para entender? A teoria eclética, a teoria da acessão, ela... Entendeu? Não é que o STJ vai julgar outra coisa lá, não. Ele admitiu que é possível. Entendeu? Ele não julgou outra coisa. Entendeu? Ele admitiu que é possível. As duas andam juntas. As duas defendem que a ação é autônoma, que a ação é abstrata, que a ação tem que ter condições. Com a grande diferença. Na eclética, ele diz que a condição da ação, a análise é para fins de extinção do processo sem resolução de mérito. Artigo 485. Já na acessão, não. E essa análise, ela serve também para rejeitar o pedido. Entendeu? Que é a 487, né? 487. Certo? Perfeito, obrigado. Segundo o STJ, mas predomina numa prova de concurso. Se perguntar, segundo o Código de Processo Civil, qual é a teoria que predomina no direito de ação? Teoria eclética. Eclética, 485. Bom, 485, inciso 6. Pode Tá. Pois não, quem é? Eva? É a Priscila. Oi, Priscila. Não estou mais com voz de Samanta Marques, não. Essa da sessão aqui, quando passa, pode ser sem as condições? Não. As duas trabalham com as condições da ação, entendeu? Tanto a eclética quanto a asserção. Qual é a diferença primordial, Priscila? Que na teoria eclética, as condições da ação, eu não analiso só no aspecto formal. Eles não vão influenciar no julgamento definitivo da ação. Vamos lá para a gente entender. Ó. O artigo 485 do Código de Processo Civil, ele traz as hipóteses que ocorre a chamada sentença terminativa. O que é a sentença terminativa? Termina um processo, mas o juiz não julgou o mérito. O juiz não analisou a controvérsia, porque faltou algum aspecto formal. Então, pela teoria eclética, as condições da ação, a ausência delas, vai influenciar no aspecto formal o processo. Por influenciar no aspecto formal, o processo só não pode prosseguir. Se eu tiver uma sentença, eu posso entrar de novo com a ação, entendeu? Normalmente, porque eu não apreciei o mérito, o juiz não resolveu a controvérsia. Na sentença terminativa, o juiz não resolveu a controvérsia. Já pela teoria da exceção, como é isso, a exceção? Pela teoria da exceção, eu tenho as condições da ação. Só que as condições da ação, elas têm que influenciar no julgamento do mérito. Entendeu? Tanto na eclética quanto na exceção, as duas têm as condições. Só que com a grande diferença.
Pela teoria da exceção, segundo o STJ, ele entende que pode sim as condições da ação serem utilizadas para se rejeitar um pedido. Quando se rejeita um pedido, lá pelo artigo 487, inciso 1º, eu estou apreciando o mérito. Quando eu acolho, eu digo, por exemplo, eu entro com ação contra você, Priscila, e ganho, eu acolhi o pedido, não é não? Ganhei, o juiz acolheu, então ele resolveu. Quando ele rejeita, ele não acolheu o seu pedido. Então, essa parte desse grupo de juristas do STJ, Superior Tribunal de Justiça, entende que a condição de ação pode servir, sim, para rejeitar um pedido. Mas não é o que predomina. Entendam. A que predomina é a eclética, que a falta de condições, segundo o artigo 485, que está expresso lá. O 487, eles não traz as condições expressas, é uma interpretação que o STJ dá. Uma interpretação de quê? No caso da ausência das condições, o juiz pode, sim, negar o pedido, com base nelas, entendeu? Já pela teoria da eclética, não. Ele não aprecia nada, ele não nega nem rejeita, apenas ele não faz que se prossiga. Ele analisa só no aspecto formal, que elas vão influenciar só para a forma. Já pela teoria da exceção, elas influenciam não só para a forma, mas para o direito propriamente dito. Isso é a teoria da exceção. Melhorou? Melhorou, gente? Melhorou. Na próxima aula a gente continua, de novo, porque não é fácil, entendeu? Confesso para vocês. Certo? Não é fácil, mas eu bato de novo na próxima aula, no começo. Por quê? Porque cai em concurso, gente. Vocês já imaginaram numa prova escrita quais são as teorias da ação? Entendeu? Gente, não é. Vocês vão ter que desenvolver assim essa parte, tá bom, gente? Foi boa noite, bom sono, bom descanso, Deus os abençoe. Estamos aqui para isso, tá? E quarta-feira, amanhã à noite, se Deus quiser, quinta mais tardar, todas as notas estão lançadas, todo mundo com nota muito boa. Graças a Deus. Um abraço, boa noite. Valeu, professor, obrigado. Boa noite.